Me pediram para falar mais sobre psicanálise aqui e quando vocês pedem eu tento trazer o conteúdo para cá da melhor forma. Então se tiver algo de psicanálise que vocês queiram saber, já comenta aqui para mim. Bom, lembrando que eu vou falar de ego e superego da mesma forma que eu falei o conteúdo sobre Édipo. Eu vou falar para leigos. Eu não vou explicar detalhe de cada autor, as minúcias de cada uma das coisas, porque senão a gente teria que ter uma aula muito grande e não um vídeo curto, tá bom? Combinado? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir o vídeo para eu saber que vocês estão gostando e fazer mais vídeo aqui para o canal falando sobre esse tema. Já aproveita e compartilha com os seus amigos que possam gostar para ajudar o canal a crescer ainda mais. Tudo começa com o id e eu costumo falar dele como um depósito de energia, de desejo. A gente vai ver muito esses impulsos do id aparecendo numa criança. A gente vai ver que quando ela quer mamar naquela hora, pronto, e acabou. Ou que ela quer fazer cocô, ela vai fazer cocô em qualquer lugar. Ela não tem esse discernimento, essas regras sociais, né? O desejo precisa ser realizado naquele momento. A gente não vê essa tolerância à frustração. As pessoas costumam associar o id somente ao desejo sexual e à agressividade. Isso não está errado, mas não é só isso. Todo desejo emana desta parte. Então, por isso, a gente não pode ver o id como algo ruim no aparelho psíquico. Ele é muito importante, na verdade. As outras instâncias surgem do id, porque elas precisam dessa energia. Então, como a gente tem tanta energia, precisa acontecer e surgir algo para que isso seja freado, seja parado. Então surge o superego. Lá estarão todas as leis, as regras, o que é certo e o que é errado. E a gente precisa entender que ele é diferente para cada pessoa, né? Não é só uma lista de pode ou não pode. Porque ali vai estar a forma como que seus pais apresentaram essas regras, apresentaram essa moral familiar e muitas vezes uma moral religiosa também, mas também com a forma que eles apresentaram o mundo para você. Então é dessa forma que você vai articular, não só quando criança, mas na vida adulta também, o que são punições, o seu medo das punições, a sua preocupação com as consequências. Mas essa instância ela vai evoluindo durante a vida. A gente vai perceber que a criança, a gente fala que ela tem um superego rudimentar, que quer dizer que ele é um grande chefão, que é tudo por olho, dente por dente. Você vai ver quando você joga um jogo de tabuleiro com a criança, o quanto para ela as regras são muito rígidas. Então, muitas vezes você vai ouvir de uma criança que nunca apanhou, mas que tem medo de apanhar, que tem medo dos pais abandonarem, que tem medo do amiguinho nunca mais falar com ela. Essas coisas com muito certeza, como muito grandes para ela, muito angustiantes naquele momento. E por isso que é importante quando a criança começa a testar os limites. E a gente vê isso com uma criança. E a gente vê isso na infância toda, né? Quando você diz que uma criança não pode, ela vai lá e vai tentar de novo. Você fala, não, você tá bravo, e ela vai lá tentar de novo. Porque ela quer regular essas punições e essas regras. Qual é o exato limite? Qual é a realidade? E por isso que é importante que ela tenha esse momento durante a infância. Bom, então você percebeu que a gente vive um conflito constante, quase como aquela coisa de desenho animado, um diabinho e um anjinho, mas acho que você conseguiu entender que as duas, tanto o id quanto o superego, têm questões que podem deixar a sua vida mais fácil e mais difícil, né? Então eu vou dar exemplos. Então tem pessoas na vida adulta que vão ter ainda um superego muito rigoroso, que ainda vão ser pessoas que vão ter muito medo de testar coisas, vão ter muito medo de ir contra alguma autoridade, de dizer sua opinião. E isso é um problema. Então, o superego não é o anjinho somente nessa história. E a gente vai ver que tem pessoas que vão ser escravas desse id, que vão viver pelos desejos sem limites,
Mas a gente vai ver pessoas que vão ter dificuldades de se dar os prazeres básicos, né? Às vezes de comer algo gostoso, de se divertir ou até mesmo de descansar, que não dá asas para esses desejos, né? E a gente precisa entender que a gente precisa de desejo até para estudar, até para trabalhar, para se relacionar com as pessoas. Então, eu quis trazer essa imagem do anjinho demoninho porque é algo que as pessoas trazem muito como referência de ego e superego. Mas isso é uma representação muito rasa. Embora aqui eu também não esteja falando de muitas complexidades, mas a gente não pode olhar para isso de maneira dessa forma. Bom, então no meio desse conflito, a gente precisa de algo para intermediar essa relação interna. Então esse id, esse superego, e no meio disso, um monte de fantasia, pensamento, um monte de emoção surgindo e também a realidade. Quem faz esse contato com o mundo externo, com as exigências do dia a dia, da sua vida, do seu trabalho, dos seus relacionamentos, é o ego. Ele é esse mediador. E eu acho importante trazer isso para que você possa olhar para os seus conflitos e entender que às vezes eles têm muito mais por detrás do que você está conseguindo ter acesso, do que você está conseguindo vir à tona e dizer e conversar às vezes com seu amigo. Que tem coisas lá atrás que você não ficou sabendo, mas que também estão causando confusão, que também estão causando pressões, ansiedades, conflitos internos. Além disso, é importante trazer isso para você olhar e ver a importância das regras e a importância dos desejos. E como que você vai olhar para isso e ter prazeres acessíveis e conseguir resolver seus problemas e não ser escravo de nenhuma dessas coisas. Nem do mundo externo, nem do id, nem do superego, de nada. Ok, eu falo várias vezes aqui o quanto que você não tem tanto controle, e não tem mesmo. Mas quando você entende um pouco mais o seu funcionamento, e aos poucos, ouvindo eu falando, eu falo muito isso no meu curso Independência Emocional, a gente fala lá sobre ego e superego e a utilidade prática de saber o que é isso, ou mesmo quando você puder fazer uma psicanálise ou fazer terapia, quanto mais contato com isso, mais você vai conseguir perceber coisas que antes você não percebia ou não dava valor suficiente a elas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que vocês possam ter refletido sobre alguma coisa que vocês já tinham ouvido sobre isso, ou conseguir entender algo que talvez não estava tão claro. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui para mim e já me fala que outros temas vocês querem. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque mais de 80% das pessoas que assistem esse canal não se inscrevem. Um beijo e tchau!